A paz do Senhor a todos os participantes deste grupo da EBD. Dando continuidade aos nossos tutoriais, estamos estudando o quarto trimestre, a Igreja e o Espírito Santo. A revista foi escrita pelo bispo Oide José do Carmo. A lição que nós estamos estudando é a número 12, o fruto do Espírito em relação ao seu portador. A coordenação nesse dia é da missionária Jane, em 18 de 12 de 2022. O tópico é o número 3, o fruto da temperança. A intimidade com o crente, com o Espírito Santo, gera temperança em sua vida e faz parte do fruto do Espírito. Com essa virtude, o crente consegue controlar sua língua e os pensamentos para vencer a batalha espiritual diariamente. Provérbios 16:32. O melhor é que tarda em irar-se do que o poderoso, o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 25:28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A perseverança não é resultado de uma personalidade flexível, é o fruto do espírito. Item 3.1. O crente deve possuir o fruto da temperança. No grego, a palavra temperança é ekrateia. Constitui moderação, contenção, disciplina, moderação e autocontrole. Tito 1.8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Essa virtude atua diretamente nas vontades do ser humano, sendo que o fruto da carne gera prostituição, glutonaria, sendo o fruto do espírito contrapõe esses estímulos e provoca uma vida contida, tranquila e santa. O autor comenta que o Espírito Santo nos ajuda a sermos disciplinados e comedidos. Comentarista: o autor cita o dicionário bíblico Wilfred. Paulo, quando argumenta com Félix, enfatiza o autocontrole, junto com a justiça e o juízo futuro. Atos 24:25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e eu, tendo oportunidade, te chamarei. Em Tito, Paulo relaciona as características requeridas de um líder da igreja. Tito 1, de 7 a 8. Porém, convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Pessoal, quando eu sempre aconselho, eu não coloquei aqui, mas nós vamos pesquisar. O que é iracundo? Muito simples, vocês entram no Google e iracundo. Significado. Que manifesta ou é propensa a manifestar ira, cólera, iroso, irascível e furioso. Simples. E ordena também para que os homens de mais idade, Tito 2.2, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. E diz também que ela advém da obra do Espírito Santo no crente, Gálatas 5:22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há
deve ser ativamente buscada pelos cristãos, 2 Pedro 1,5. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. É essencial no ministério cristão, 1 Coríntios 9, de 25 a 27. E todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como as coisas incertas. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E no tópico 3.2, a temperança, uma virtude que não pode ser desprezada. O crente detentor dessa virtude deve possuir a vida equilibrada e coerente com os preceitos divinos. A virtude da mansidão e da temperança possui diferença em sua maneira de agir na vida do crente. A mansidão torna o crente apto para lidar com equilíbrio, moderação e provocações e situações adversas. A temperança está relacionada ao tema do impulso sexual, glutonaria e as obras da carne. Assim, a temperança é o autocontrole ou domínio próprio sobre vossas próprias vontades e paixão. Aí, no tópico comentarista, o autor cita pastor Ezequiel Soares. O domínio próprio era das 4 virtudes do pensamento grego e clássico, a razão de prevalecer a paixão, diziam os antigos filósofos. Paulo prega o substantivo grego ekikrateia, que aparece 4 vezes no Novo Testamento. Atos 24, 25. E tratando da justiça, temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: agora vai-te, e, tendo oportunidade, te chamarei. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí, 2 Pedro 1,6. A ciência da temperança é a temperança da paciência, da piedade. Então, aqui, ó, vou grifar aqui, né? Temperança, temperança, temperança. Temperança. O verbo aparece 2 vezes, uma para referir-se ao controle do desejo sexual. 1 Coríntios 7:9. Mas se não pode conter-se, casa-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. A outra como autodisciplina de um atleta para obter resultados desejados nas competições esportivas. 1 Coríntios 9:25. E todo aquele que luta, de tudo abstém, e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O apóstolo Paulo, contrapõe o domínio próprio em relação às obras da carne. Gálatas 9:19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensão e heresia, invejas, homicídio, benedice, glutonaria e as coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E para terminar o tópico número 3,
O item 3.3, a bondade e a destreza do amor. Uma pessoa com domínio próprio sabe conter-se em toda e qualquer ocasião. Sem essa virtude, o indivíduo é levado a dar vazão aos desejos da carne. Sem o Espírito em vossas vidas, somos levados a declinar os desejos pecaminosos que nos afastam de Deus. Precisamos nos enchermos aos desejos da carne. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Item 3.3. Coloquei aqui que... Deixa eu confirmar aqui. No item 3.3 da lição 12. Precisamos nos enchermos do Espírito Santo para não cedermos aos desejos da carne. Tá corrigido, desculpa. Né? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Para terminar, no tópico comentarista, o autor cita o pastor Antônio Gilberto. A temperança como o fruto do espírito é a abnegação dos desejos ou prazeres maus. O vocábulo original, por sua vez, refere-se mais propriamente às paixões sensuais, como é o caso da moderação no prazer sexual e também a moderação no comer e beber. A temperança é um domínio sobre os desejos do ego, mesmo que esses sejam naturais e tidos como lógicos e normais e racionais. Bem, aqui nós terminamos então a lição número 12. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 13, o Espírito Santo e o arrebatamento da Igreja. Muito obrigado por assistir. Até lá, se Deus assim permitir.